Vamos vir aqui pro livrinho dos ANCAPs. A Ética da Liberdade. Não, vamos direto pras partes. Vamos começar na parte mais legal, né? Vamos ver aqui. Os caras trabalham muito com lei natural, né? Eles acham que, tipo assim, as leis já foram dadas na criação do universo e nós estamos tendo consciência dela agora por meio da razão. Porque eles acham que é tudo muito racional, a parte deles, né? E quem não é anarcapitalista não está agindo da maneira racional, tá ligado? As únicas leis naturais que eu conheço são as da física. Pois é, eu falo isso pros ANCAPs. Eu falo assim, cara, é incrível como que uma lei da natureza, que nem a gravidade, eu não consigo quebrar. Agora a lei da propriedade, que é outra lei natural, que nem você fala, eu consigo quebrar. Não é incrível? Eu sou um ser, tipo assim, que quebra leis da natureza, cara. Anarquistas são seres que quebram a lei da natureza. Vocês não se sentem super-heróis quando o ANCAP fala que você está quebrando leis da natureza? As crianças e seus direitos. Por que tá aqui no 14? Porque tudo anterior a isso está sustentando isso, tá ligado? Ele não pôs no 14 à toa, não dá pra começar no 14. E aí quando eu mostro esse trecho, às vezes os ANCAPs eles ficam bravos, porque falam, pô, mas você tá ignorando todo o resto antes. Então se alguém achar que haja uma justificativa boa pra você deixar seu filho morrer de fome, lê os outros capítulos antes, tá, gente? Eu quero ir direto pra esse. E vocês vão ver como que a justificativa deles no próprio capítulo é imbecil. Porque pra mim, leis naturais são inquebráveis, tá ligado? Tipo assim, se Deus existe e ele fez os mandamentos são tipo assim, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É inquebrável, não dá pra você quebrar uma lei da natureza, tá ligado? Não é tipo propriedade privada, isso não é uma lei natural. Aqui ele defende o aborto. É engraçado porque os ANCAPs eles são completamente contra o aborto. E aqui o Rothbard ele vai defender o aborto sim. Porque ele vai falar que o corpo é uma propriedade privada e você pode expulsar da sua propriedade privada quem você quiser. E como não existe contrato implícito, não tem nenhum contrato com seu filho na barriga. Então pra eles não é como, tipo assim, o ANCAP fala, pô, mas é uma vida humana. Só que aí eles não, na teoria deles não ligam ser uma vida humana. Se fosse uma vida humana, se fosse tipo assim, não, é um humaninho mesmo, um ser humaninho, formadinho ali na sua barriga, pensante. Se tivesse um ser humano inteiro pensante já, raciocinando dentro da barriga, eles ainda seriam a favor do aborto, deveriam ser, de acordo com a teoria deles, porque não existe contrato implícito, e você pode expulsar quem você quiser da sua propriedade. Então, tipo assim, eles deveriam todos ser a favor do aborto, mas eles não são, eles são bem incongruentes com a própria teoria, tá ligado? A fundamentação apropriada para analisar o aborto está no absoluto direito de autopropriedade de cada homem. Isso imediatamente implica que toda mulher tem o absoluto direito ao seu próprio corpo, que ela tem o domínio absoluto sobre o seu corpo e sobre tudo que estiver dentro dele, inclusive o feto. Então, basicamente, né, era para todos os ANCAPs serem a favor do aborto. Mas eles não são, nesse caso. Eles não acham que a mulher tem direito do próprio corpo nesse caso. Vamos pular essa parte, que é só pra uma curiosidade, que os ANCAPs deveriam ser a favor do aborto, mas eles não são. Aqui ele fica um tempão falando sobre isso, né? Ele justifica bem as coisas, assim, tipo assim, na lógica dele tá perfeita mesmo, tá ligado? Dentro da lógica dele. Não dá pra você falar assim, não, eu acho que isso está errado sendo um ANCAP. Você tem que ter uma justificativa gigante que nem a dele também, a priori, tá ligado? Porque eles não se baseiam na materialidade, né? Pra eles é só em termos. Os termos que ditam a matéria, né, na visão deles, tá ligado? Os termos que ditam a realidade, no caso, né? Eu não sei nem se eles acreditam que o mundo real existe. Aqui o bagulho louco. Aqui começa o bagulho. Que ele tá falando que as pessoas deveriam ter... Que algumas pessoas argumentam que deveria ter o direito à vida. Que o direito à vida deveria existir. E ele fala, não, beleza, o direito à vida poderia existir, mas o que é, né, o direito à vida? O direito à vida, por acaso, inclui a pessoa ter o direito à vida, inclui ter o direito de receber ao menos as necessidades mínimas o suficientes para continuar vivo. Mas suponha, olha o exemplo imbecil do cara. Porque ele é contra isso. Ele fala que as pessoas não têm direito a receber o mínimo necessário. Ela tem direito à vida, tipo assim, o que a natureza te deu. Você está vivo, a natureza te deu esse direito. Agora, o direito à vida mesmo, a sobreviver, não é uma coisa que deveria existir numa sociedade, na visão dele. Então aqui, ter direito à vida inclui ter o direito de receber necessidades mínimas para sobreviver, para continuar vivo, mas suponha, olha o exemplo imbecil, por isso que a ANCAP sempre dá exemplo imbecil, já começa desde da teoria deles, o exemplo imbecil. Mas suponha que o que está na verdade o que
o que na verdade é o mínimo suficiente para um homem necessita para estar vivo, seja algo que ele não tem nenhum direito a receber. Tipo assim, suponha que o que é o mínimo para alguém se manter vivo, ele não tem direito de receber. Olha o exemplo. Se eu tenho uma doença terminal e a única coisa que irá salvar minha vida é o toque da mão gélida de Henry Fonda em minha testa febril, então ainda assim eu não tenho direito de receber o toque da mão gélida de Henry Fonda em minha testa febril. Seria extremamente gentil da parte dele voar da costa oeste para me prover isso, mas eu não tenho absolutamente nenhum direito ante a qualquer um, de tal maneira que ele devesse fazer isso por mim. Olha que analogy is my passion. Analogy is my passion. Olha que exemplo completamente desconectado da realidade. Quando alguém fala de o mínimo necessário para sobreviver, ele está falando de necessidades fisiológicas, certo? Alimentação, né, abrigo, coisas, o mínimo necessário para sobreviver. E tipo assim, como eles trabalham com termos, etc e tal, quem é esse ANCAP? É o Rothbard. É o livro base da ética deles, tá ligado? A ética da liberdade, chama esse livro. Então, o cara, ele pensa que, ele faz assim, como tem coisas que são impossíveis para manter alguém vivo, então nada tem que ser direito para uma pessoa ficar viva, porque é muito difícil manter todas as pessoas vivas. Então não temos que dar comida para as pessoas, não temos que dar abrigo para as pessoas, não temos que dar o mínimo para ninguém, tá ligado? Olha que analogy is my passion. Como que pode o cara tirar um exemplo completamente real? Que doença que seria essa que precisa de um toque de uma mão de uma pessoa específica na testa dele para ele sobreviver? Por isso que eles são completamente desconectados da realidade, cara. Completamente desconectados da realidade. Em resumo, é inadmissível interpretar o termo direito à vida para conceber a alguém um direito a compelir a ação de outra pessoa para prolongar aquela vida. Tipo, alimentar uma pessoa que tá com fome. É inadmissível alguém, a sociedade, alimentar aquela pessoa. É inadmissível. Em nossa terminologia, tal direito seria uma violação inadmissível do direito da autopropriedade de outra pessoa. A sociedade alimentar uma pessoa que tá com fome é uma violação do direito da pessoa de existir, tá ligado? Agora, não é um problema a pessoa morrer de fome. Isso não é violação de direito de ninguém. Aí, ter direito à vida não é garantia de um direito cujo o uso lhe seja dado. Nem de ter direito de poder continuar a usar o corpo de outra pessoa. Mesmo se a própria vida de alguém depender disso. E isso já aconteceu nas minhas páginas do ANCAP. O ANCAP falar com todas as palavras que se alguém não conseguir emprego, se alguém não conseguir contribuir com o mercado, ela deveria morrer. Deveria morrer mesmo. Definhar e morrer de fome. Azar dela e acabou. E ai dela se ela roubar. Não é pra ela roubar pra se alimentar, não. Isso é uma violação da propriedade privada. E o Deus deles é a propriedade privada. Um pão numa padaria é muito mais importante do que sua vida. E você tem que seguir religiosamente. Eles são bem religiosos com isso também. E agora? Suponha que o bebê tenha nascido. Agora fica pior. Eu tava ruim, não tava? Agora fica pior. Suponha que o bebê tenha nascido. E agora? Primeiro, podemos dizer que os pais, ou preferivelmente a mãe, que é o único parente garantido e visível, que tem essa também, né? Você viu nascer da mãe ali. Eu não sei se não tinha exame de DNA nessa época, tá ligado? Mas beleza. Por serem criadores do bebê, tornam-se proprietários dele. Começa por aí. Um bebê recém-nascido não pode ser um autoproprietário de verdade, em nenhum sentido. Por essa razão, a mãe ou qualquer outra parte ou partes podem ser o dono do bebê. Contudo, afirmar que uma terceira parte possa reivindicar a propriedade sobre esse bebê daria à pessoa o direito de confiscar à força o bebê, de seu dono natural, ou original, a mãe. Então a mãe é dona de um bebê. A mãe é dona desse bebê. Ele é uma propriedade enquanto bebê. Propriedade de outra pessoa. A mãe, então, é a dona natural e legítima do bebê. E qualquer tentativa de confiscar esse bebê, através da força, é uma invasão do direito da propriedade dela. Você fala assim, não, realmente, eu não acho que pessoas deveriam sequestrar bebês, né? Você começa a ler isso. Mas ele está falando isso porque é pior, é por um motivo horrível que ele está falando isso. Aí ele explicou ali em cima como é que funciona a relação com o pai e filho. Aí ele, aplicando a nossa teoria, o relacionamento entre pais e filhos, o que já foi dito significa que os pais não têm direito de agredir seus filhos. Pelo menos ele é contra o pai agredir o filho. Mas também que os pais não deveriam ter a obrigação legal
de alimentar, vestir ou educar seus filhos, já que essa obrigação acarretaria em ações positivas compelidas aos pais, privando-os de seus direitos. Ah, coitados, mano, tem que alimentar o filho, mano. Coitados. Os pais, portanto, não podem assassinar ou mutilar seus filhos. A lei adequadamente proíbe de fazer isso. Mas os pais deveriam ter o direito legal de não alimentar o filho e deixá-lo morrer. Vocês estão lendo isso comigo, né? Isso é um livro do anarcocapitalismo. Vamos ler de novo aqui. Mas os pais deveriam ter o direito legal de não alimentar os filhos e deixá-lo morrer. A lei, portanto, não pode compelir justamente os pais a alimentar um filho ou sustentar sua vida. Novamente, se os pais têm ou não têm mais propriamente uma obrigação moral ao invés de uma obrigação legal executável de manter seu filho vivo, é completamente outra questão. Então seria feio o pai fazer isso, mas não seria um crime? Seria feio? Seria. Crime? Não. Essa regra nos permite resolver aquelas questões complicadas, como: será que os pais deveriam ter o direito de deixar um recém-nascido deformado morrer? O cara é o capacitismo nível absurdo. Se seu filho nascer deficiente, de acordo com o ANCAP, tem uma solução, que é muito complicado, né? Os pais deveriam... É uma solução complicada para o ANCAP. Deveriam os pais poder deixar um filho deficiente morrer de fome? Resolveu. A resposta é claramente sim. Resultando a fortiori, não sei o que essa palavra significa, a fortiori, não tenho certeza do que isso significa, se alguém souber aí no chat me avisa, do direito mais amplo de permitir que qualquer recém-nascido, deformado ou não, morra. Não obstante, como iremos ver a seguir, em uma sociedade libertária, a existência de um livre mercado de bebês irá fazer com que esse tal desprezo seja mínimo. Então vai piorando, cara. Só piora. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar que tanta gente defendeu isso esses anos, cara. Muita gente parou de ser ANCAP e virou bolsonarista, né? É porque também a ANCAP não lê, não gosta de ler. Então eles só veem o que os influencers deles também têm a dizer. E obviamente os influencers deles, sabendo que isso é verdade, eles sabem que pega muito mal. Então eles não vão falar isso pras pessoas, tá ligado? Esse livro é um bait, não é, mano. Eles amam esse livro, cara. Chama A Ética da Liberdade. É uma base dos anarcapitalistas, tá ligado? Não é tipo um livreto esquecido deles. É um livro importante deles, tá ligado? É que nem você pegar um livro, sei lá, A Ideologia Alemã, do Marx, é um livro importante do Marx. É tipo você pegar um livro desses, tá ligado? Não vou falar que é o Capital, não sei se seria o Capital deles esse aqui, tá ligado? Talvez até seja, sinceramente. E aí ele vai explicar por que sim você pode fazer um livre mercado de bebês. Mas é basicamente isso. Não dá pra crer, cara. Vou até deixar grifado aqui. Porque se alguém entrar na live aí vai ver do que ele tá falando. Não, vamos grifar ali em cima também. Qual a sua opinião sobre o livre mercado de bebês, hein, Binha? Nossa, cara. Isso é uma aberração total. Vem tanta... Mano, traz o Joseph Epstein lá, que aparentemente tinha aquelas ilhas de filia, os bagulho assim. Não sei nem se pode falar essa papo no YouTube. Imagina com o livre mercado de bebês, que os caras não iam fazer. Ia ser livre, cara. Ia ser livre mesmo. Ia ser permitido ilhas assim existirem. Não ia ser uma coisa por baixo dos panos que tá todo mundo contra e tal, tá ligado? Seria literalmente permitido. Os caras iam, sei lá. Imagina esse tipo cachorro, cara. Essa é uma coisa absurda. Porque vamos supor que o filho mais bonitinho é o loirinho de olho azul na sociedade. As pessoas loiras de olho azul, elas iam ser tipo cachorros de procriação pra vender bebês. Porque qual seria o preço de um bebê loirinho de olho azul no mercado, tá ligado? E ia formar raças mesmo de humanos nesse caso. Por procriação e venda de pessoas, tá ligado? Isso é uma coisa absurda total. Com certeza isso é uma coisa muito absurda. Você ia ver criadouros de humanos pra vender. Ia ser muito absurdo, cara. Só que pra eles não importa, porque seria ético na visão deles. O importante pro ANCAP é que seja ético na visão deles, tá ligado?